Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu recebo João Maiolini, que é designer gráfico, ilustrador e especialista em tipografia. João, muito obrigada pela participação, por aceitar o nosso convite. Claro, eu que agradeço o convite, Vivian. Muito obrigado. João, quero começar entendendo um pouquinho da sua formação. Você nasceu aqui em Rio Preto, é formado em comunicação social, em publicidade pela Unirp aqui, depois vai fazer pós-graduação em design gráfico pelo Senac Lapa, lá em São Paulo. Isso. Artes visuais e comunicação sempre foram um interesse seu? Quando isso surgiu? Como é que foi essa questão do interesse prévio, talvez, e a sua formação? Perfeito. O meu interesse com a comunicação veio muito de infância, assim, de desenhar, mas é aquele negócio que ainda... eu vim de uma família humilde, então não tinha ainda um incentivo de fato para faça publicidade, faça comunicação. Por meio de alguns amigos que vinham indicando, você desenha bem. Tanto que no começo tinha até aquele lance de vai fazer faculdade, você vai fazer medicina ou direito, né? As mais tradicionais, As mais né? tradicionais. E aí, inclusive, eu tinha esse desejo de fazer medicina, assim, mas era uma coisa mais para mudar de vida, né? E aí umas amigas chegaram em mim e falaram, olha, você desenha, você é bom nisso, você mexe, né? Eu testava, ficava testando colagens, montagens, assim, aí todo mundo falava, você é muito criativo, se você tentasse fazer algum curso na área, né? E aí eu prestei na Unirp, aqui de Rio Preto, e eu fui me descobrindo muito, assim, foi uma... É muito feliz quando a gente Encontra a encontra turma, alguma né? coisa que faz sentido, que te coloca no mundo, assim, né? Começa a abrir os olhos, né? Para as possibilidades da vida adulta, né? E foi muito legal. E foi nessa etapa que eu comecei a perceber que eu gostava de tipografia, assim, mas ainda não era tão certo, porque no começo da faculdade é muito amplo, né? Muito aberto, Muito né? Muita aberto, teoria também, muita né? teoria. E a publicidade, ela tem muito de marketing também, né? Que me ajudou muito a ter essa base, a ter esse fundamento, né? De entender como lidar com empresas, de entender como lidar com Com o o mercado, cliente, o mundo do né? trabalho, o cliente, entendendo que existe o gosto pessoal e artístico, mas também existe o cliente. Mas ainda na faculdade ainda não está muito lapidado isso, né? Então, mas isso já foi criando, me despertando, né? E nessa época eu trabalhava como almoxarifado na Unimed aqui de Rio Preto, e aí eu consegui abrir uma vaga de estágio Vai no lá dentro marketing. no marketing, aí eu me apliquei para ela e passei na época. Então, durante a minha faculdade, eu também trabalhava como estagiário Que no marketing legal! da Unimed Rio Preto. E foi muito legal, porque aí eu fui me encontrando e os profissionais que trabalhavam lá me ajudaram muito, assim, me ajudaram muito a pavimentar esse caminho e entendendo. E foi muito legal, né, de ter uma faculdade e também estagiar ao mesmo Já está no tempo, já estar no mercado, né? mercado. Entender tudo aquilo que é dito em sala de aula ou Perfeito. contrapor com o que é a realidade em geral, né? Exatamente. Eu acho que essa é as dores e as delícias da faculdade. Você encontrar coisas que você consegue aplicar e coisas que você não consegue, mas que talvez para um trabalho seu ou para se você acaso for empreender, você talvez colocar isso no seu trabalho, entender isso como uma diretriz, né? Mas enfim, aí isso foi me lapidando, assim, né? Só que, de fato, eu só fui entender mesmo que era tipografia no pós da faculdade, né? E como que você escolhe para São Paulo? Aí já pensando, já falando, não, é isso que eu quero estudar, eu quero me aprofundar em tipografia. Aí você escolhe essa Ah, pós ou não? hoje em dia, infelizmente, não existe uma pós-graduação focada só em tipografia. Ela existia no Senac, mas ela foi extinta, apesar de ter muita demanda no mercado de tipografia, né? Hoje a gente tem vários estúdios que criam fontes, as empresas acabam criando fontes justamente para não ter que pagar a licença, né? Então ela acaba criando uma fonte, tendo uma fonte autoral, né? Para conseguir utilizar sem precisar pagar a licença. Então isso é um mercado muito aquecido hoje, mas infelizmente há uns anos atrás a pós-graduação em tipografia foi descontinuada no Senac. E também hoje eu acho que ela não é só específica em tipografia, Entendi. tem outras
Mas eu Outras perdi vertentes. Não, como é que você escolhe Ah, para São Paulo? isso, boa. Perdão. E aí, como que veio o lance de estudar em São Paulo? A minha pós-graduação, ela não veio logo depois da faculdade. Eu tive um tempo ainda de... Porque na época ainda tinha... Eu terminei a minha graduação em 2013, 2012, 2013. E eu ficava com muito essa dúvida, porque eu tinha medo de me especializar muito estando no interior de São Paulo e, e não ter cliente aqui, né? E eu ainda não tinha essa percepção de trabalhar como autônomo. Entendi. Então, eu ainda tinha muitas inseguranças, né? Então, ainda estava muito pensando só em trabalhar como empresa. Ainda fazia um freela, outro, mas eu não entendia aquilo como um freela. Ainda entendia como apareceu alguma coisa, Entendi. né? E eu demorei um tempo para fazer minha pós-graduação justamente por essa dúvida de faço uma especialização mais específica ou ela mais aberta, né? E aí foi com um workshop que eu fiz eu não vou lembrar agora, 2014, 2015, que foi em lettering, que é aí que veio o lettering, né? Porque até então eu só estava na tipografia, na publicidade, mas ainda tinha algumas coisas que eu não estava 100%, que eu entendia que na publicidade ainda tinha algumas coisas que me engessavam um pouco, sabe, da publicidade. Que a parte do design ela é um pouco mais artística, né? A publicidade tem, mas ela é muito mais mercadológica no sentido de marketing, no sentido de E até das próprias administração. intenções, né? Perfeito, perfeito. O foco do trabalho. O foco do né? trabalho. E aí eu fiz um workshop de lettering com uma profissional que se chama Vanessa Kinoshita, que falou que ela é minha mestre, tipo assim, porque eu aprendi muito com ela e quando eu fiz esse workshop, que foi aprender como criar lettering, como desenhar, né, as letras, que era possível trazer um pouco do manual para o digital, né? Antes eu só fazia as coisas mais digitais, fazia uma coisa ou outra manual, mas não conseguia ainda aplicar o manual no digital até por conta do estágio e trabalhando na área, que a gente comentou das contradições do mercado, é isso, você vê que a publicidade é tudo para ontem, não dá tempo. Então, é isso. E aí, fazendo esse workshop me desbloqueou um pouco, sabe? De pensar que ela mostrando os trabalhos que ela fazia do manual pro digital, ou só do digital direto, das possibilidades. Então, eu fiz esse workshop em São Paulo e mudou muito minha percepção, assim, abriu minha cabeça. Eu falei assim, eu quero fazer isso, eu quero trazer isso de alguma forma pro meu trabalho. E no começo foi muito difícil, assim, de tentar trazer, porque no começo eu só comecei mesmo a desenhar, a praticar bastante. E uma dica que me deram, né, nessa época foi... Você precisa começar com as pessoas que estão à sua volta, né? Então eu comecei a presentear alguns amigos. Então tudo que eu fazia, eu botava uma intenção, eu entendia, tipo, é para essa pessoa. Vamos supor, vou fazer para Vivian. Então, o que a Vivian gosta? A Vivian gosta de Manuel Bandeira, a Vivian gosta de Pitty, que música, que poema que inspira ela? Tem alguma frase que eu lembro dela? Qual é o signo dela? Então aí eu fazia aquela arte mais personalizada, pensando na pessoa. E aí no começo não saiu muito bonito, né? Porque mas no começo. Né, mas é legal que quando eu fazia e quando eu mostrava pra pessoa, mesmo na autocobrança, assim, de nossa, não ficou tão bom. Meus amigos, às vezes é por ser, mas adoravam. E aí eu comecei a arriscar e tentar para outras pessoas que não eram amigos. E aí também as pessoas começavam a gostar. Então era aquele negócio de, tá acontecendo alguma coisa aqui. Então vamos tentar. Tem um caminho aqui. Tem um caminho, vamos tentar fazer um negócio e postar numa rede social. Né? Então aí começava a ter algum retorno, né? Das pessoas. Aí eu comecei a tentar fazer algumas encomendas. Então isso começou a dar um pouco de fôlego, assim, de falar, bom, beleza. E aí, com a prática, você começa a ter um pouco mais de agilidade, ou entender alguns processos. Uma coisa que também me ajudou muito na minha formação foi estar sempre aberto a aprender com outra pessoa. Porque mesmo que hoje... É até um pouco assim, eu fico até um pouco... Não é com vergonha, mas assim, falar, não, eu sou um especialista. Mas às vezes dá essa insegurança de... pensar, eu não quero soar arrogante. Entendi. Então, mas tem esse lance de a gente se autoafirmar como especialista, mas estar aberto a aprender novas coisas. E trocar também, e ensinar também. Acho que essa veia aberta
possibilita muitas coisas, de você aprender processos diferentes, ouvir o outro, mas também ser escutado. Então, quando é recíproco, é muito bom também. Então, isso me ajudou muito nesse processo de entender, isso não deu certo. Aí você ouve, aí você vê outra pessoa fazendo, aí ou pergunta, ter a humildade também de perguntar para outro profissional, Como é que eu trocar faço uma isso? ideia. Como é que eu melhoro Tenho isso, essa dúvida, né? porque a gente também, e eu acho que até um ponto do interior, assim, sabe, da gente pensar como que é difícil de fazer alguma coisa, de chegar num campo maior, num cliente maior, ou ter alguém que você admira na área, na profissão e nossa, nunca vou conseguir falar com Parece essa muito pessoa. distante às vezes, né, Exato, João? nossa, exato. Como que isso já foi pra mim um dia real e hoje eu já não acho mais isso, sabe? Porque, claro, Tem o seu tem o seu percalço, percalço, nada é mas tão fácil, claro, mas nada também é impossível. Então acho que tem portas tem abertas aí. portas abertas, precisa a gente se colocar um pouco, se arriscar um pouco, né? A trocar uma ideia. Você vai ouvir não, você vai ouvir não respostas também, mas às vezes vai ter pessoas que, sem querer aquele e-mail, aquela mensagem que você mandou, às vezes é um dia que a pessoa abriu, e aí às vezes a pessoa responde. Então, assim, E fecha uma parceria ali, né? e aí com esse workshop eu entendi que, eu quero seguir o caminho mais na parte do design. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia, tipo, e então eu percorri uns anos para entender ainda na insegurança, entender, tipo, e até em migrar também de um mercado para o outro, né? Porque em 2016 eu fui para São Paulo, morei lá, trabalhei em agência, em estúdio de publicidade, tive várias experiências lá, mas é muito intenso, é muito incrível, assim, as oportunidades de São Paulo. Mas tudo é muito intenso. E quando você também não tem uma rede de apoio, na época não tinha tanta rede de apoio em São Paulo, então foi muito difícil, assim, sabe? Então foi questões de eu pensar, acho que eu preciso dar um passo para trás agora, voltei para Rio Preto, mas eu criei contatos, então Exato. foi importante para mim, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu me arrependo, porque foi algo que abriu também muitas portas para mim, e também fez com que eu entendesse que eu não queria trabalhar dentro de um De estúdio um... de Entendi. publicidade e eu queria trabalhar com a publicidade, não dentro dela. E aí eu entendi que havia estúdios de design especializados em criar marcas, em criar tudo aquilo também que na publicidade faz, Usa, né? usa exatamente, e que tem o seu papel mercadológico. Por isso que foi tão importante a minha formação em publicidade, que me deu essa base mercadológica, mas eu queria me aplicar mais na parte artística, né? E aí na pandemia, eu em Rio Preto já há um tempo, abriu a pós-graduação na Lapa Cipião, né? E foi a primeira turma que foi da pandemia da Pós. pós-graduação. Uhum. E aí isso, eu falei, agora dá para fazer essa pós, porque eu vou estar em Rio Preto, não vou precisar viajar para São Paulo, então vou arriscar, vou naquele medo de, tipo, será que eu vou ter dinheiro amanhã ou não? Mas vamos aí, vamos fazer essa pós, vamos ver o que acontece. E eu fiz essa pós-graduação na Lapa Cipião, então consegui fazer essa pós-graduação à distância, mas Sim. ela era presencial, então era ao vivo, né? Os docentes davam essa aula. Mas foi muito bom, assim, mudou minha vida, porque aí eu entendi muitas coisas, assim. Eu comecei Bacana. foi Fortaleceu o que era no fortaleceu início uma ideia, né? Uma exatamente, intenção, uma vontade. João, exatamente. nós falamos aqui um monte, talvez É, tenham pessoas que ainda não estão habituadas com algumas das nossas palavras aqui utilizadas. claro. Eu queria que você explicasse para a gente, para quem talvez ainda não tenha tanta aproximação com o tema, quando a gente fala em tipografia, o que é tipografia e o que é o lettering? Perfeito, perfeito. A tipografia, ela é um sistema de letras. Então, a gente pode pensar que ele é como se fosse um conjunto de letras. Quando a gente fala, por exemplo, na Comic Sans ou na Times New Roman, né, na Arial, se você digitar o A ou o B, ou o C ou o Z, ela vai ter a mesma forma. Você vai entender que ela faz parte desse sistema. Por exemplo, a Times New Roman, ela tem uma serifa, que a gente fala que é a Uma parte, uma basezinha, né? basezinha. Você vai ver que essa basezinha vai estar
nas mesmas características em todas as letras. A Arial, ela não tem, então a gente chama ela de sem serif. Então nela, você vai ver que ela é toda retinha, então você vai ver que de A a Z ela vai ter essas características. A Comic Sans, ela é mais uma vibe meio quadrinho, né? Então você vai ver que ela é toda mais manuscrita, mais desenhadinha. Então você vai reconhecer. Então a tipografia nada mais é esse conjunto de sistemas, né? A tipografia ela surgiu muito inspirada na caligrafia, né? A caligrafia veio primeiro, né? Que tem o lance da escrita. Então a caligrafia foi a maneira como o primeiro tipo de sistematização de como criar, não é uma fonte, mas a gente pode brincar como se fosse uma fonte, de pensar que tem um sistema de como reproduzir essas letras, né? Então, tem que usar uma pena de bico, tem que curvar 45 graus. E isso antigamente era feito pelos monges, né? Os monges faziam usavam a caligrafia para fazer, né, o primeiro livro, que é a Bíblia, né? Tipo, que eram a primeira produção, né, caligráfica e os textos, enfim, só que também isso era restrito, né? Nem todo mundo tinha esse acesso, nem todo mundo sabia ler, né? E aí a tipografia vem na época da Revolução Industrial justamente para ampliar esse acesso, né, com a prensa. E aí eram os tipos móveis, que era o metal, né, e depois, com o tempo, veio a sistematização, isso em fontes, né, que é como a gente usa hoje, no celular, no enfim. computador, né? E aí, isso a gente pensa assim, né, que a caligrafia, ela é a arte da escrita, né, então ela é a escrita feita toda, né, mas ela é toda feita num movimento só. A tipografia, ela é a sistematização disso, né? Então a gente vai pensar que a tipografia é uma fonte, ela vai ter todo esse sistema. O lettering vem justamente nessa ideia de algo especial, é algo desenhado para isso. Personalizado. Personalizado, exatamente. Então, o lettering, ele é o desenho das letras. Então, você normalmente não vai encontrar uma fonte, você às vezes vê uma arte, um pôster super bonito desenhado, nossa, que fonte é essa? Às vezes não é uma fonte, pode ser inspirado, né? Mas ela é um desenho, foi feito personalizado para isso. Isso vem muito também do lance mercadológico, né? Exato. De pensar que é algo feito especialmente para aquilo, não vai ter outra coisa igual, não vai ter uma fonte, uma pessoa não vai conseguir replicar aquilo, porque foi feito sob medida, né? E também tem muito o lance das pessoas acharem que às vezes o lettering é aquele brush escrito bonitinho, né? O pincel, o que né? vem à mente O que vem à mente. Mas, na verdade, não. Ele é o desenho. Então, ele pode ser de diversas formas e diversos materiais também. Você pode desenhar ele digital, você pode desenhar ele físico, manual, com pincel, com lápis. Você pode tentar fazer uma reprodução da Arial ou da Times New Roman, fazer um lettering um pouco diferente. Se você mexer um pouco, fez algum desenho diferente, já é algo diferente, já não é mais uma fonte, né? Você desenhou aquilo tem um propósito especial, né? Tem uma personalização, né? O lettering é como se fosse mais uma personalização de um serviço, né? Entendi. Então é algo mais... E aí pode ser feito com brushes, né? Tipo, com essa ideia do pincel. E o pincel, ele traz essa ideia de humanizado, né? Que a gente escuta muito no mundo do trabalho, né? O humanizado dá essa sensação de feito por alguém, né? Então, quando tem essa ideia de escrita, passa muito essa ideia de que tem uma pessoa por trás, né? Eu falo muito isso no meu conteúdo com alunos ou com pessoas, assim, quando eu vou fazer uma palestra, que forma é conteúdo, né? Então, por exemplo, eu sempre vou te amar. Essa frase. Se ela tiver num Times New Roman, ela vai passar mensagem. Ela passou a mensagem. Um pouco romântica, né? Meio seca, né? Mas se você coloca numa fonte bonita, cursiva, ela vai dar uma outra sensação. E por que vai dar essa sensação? Porque com essa fonte mais manuscrita, vai passar a ideia de que tem alguém por trás disso, né? Que alguém escreveu aquilo. Então, nossa... Alguém realmente pensou em mim, me acha especial. Né? Se você fizer à mão mesmo, vai ficar mais especial ainda, porque não é uma fonte, não foi digitado, impresso. Uma pessoa escreveu aquilo, e aí a pessoa, nossa, mais especial. Só que se você colocar uma fonte gótica no Eu Sempre Vou Te Amar, vira uma ameaça. Então, por isso que forma é conteúdo, porque a forma que a gente dá para roupagem
ela já passa uma mensagem antes da gente ler. Então, isso que mais me conquista no lettering, na tipografia, que faz com que... Olha, até arrepiei. Que faz mais que eu ame essa profissão, ame trabalhar com isso, porque, na verdade, trabalhar com isso é trabalhar com comunicação. Acho que esse é o grande lance, assim. E hoje, como é que é o seu trabalho? Você é autônomo, presta serviço a estúdios, a empresas, tem parcerias? Como é que você está nessa questão? Hoje, atualmente, eu estou no Senac, aqui de Rio Preto. Eu trabalho como docente e, em paralelo, eu trabalho como designer freelance. Então, eu atendo clientes e também trabalho em parcerias com alguns estúdios de design, também estúdios de publicidade, desenvolvendo cases, né, que são uma identidade visual para algum cliente, algum projeto especial, alguma publicidade, né, focada que precisa desse direcionamento de um designer, né, para olhar, principalmente especializado em tipografia ou lettering. Então, hoje, meu trabalho é mais nessa parte, né? Estou aberto também a parcerias, quem tiver. Sempre bom, né, João? Sempre bom. Consultoria também é uma coisa que legal! É nova, assim. Eu estou tentando, esse ano, trabalhar aqui na região como consultor nessa parte, né? Ainda não apliquei de fato, mas é algo que eu penso muito em trabalhar porque é algo muito essencial, assim. Eu sei que eu domino essa parte, então é algo que pode ser um projeto trabalhar junto Legal, com outras empresas, né? Você falou de parcerias. Uma dessas parcerias, várias dessas parcerias é com o Estúdio Caixa. Perfeito. É o estúdio de São Paulo, é isso? Isso. Atualmente o Estúdio Caixa, ele é um estúdio mais híbrido. Ele era de São Paulo, e aí por conta da pandemia, né, deu uma... Então hoje ele é lugar, São né? Roque, Portugal, e às vezes eu aqui, né, tenho umas pessoas em São Paulo, e eu, quando tô trabalhando com eles, é São José do Rio Preto. Então é legal botar no mapa também, né? Bem diversificado. Sim. E um desses trabalhos que queria destacar é justamente a letra caixa, uma fonte que vocês criaram para o estúdio. Explica isso. Qual que era essa necessidade? E, ao final, o que essa tipografia, né? O que essa fonte transmite sobre o estúdio? Perfeito. Bom, o Estúdio Caixa, ele foi fundado pelo Vitor e pelo Renato. E eles, desde que a gente começou a fazer alguns projetos pontuais, a gente percebeu que deu liga, assim, né, no nosso trabalho em conjunto. E a gente desenvolveu vários projetos, assim, vários trabalhos, e eles foram... eles são, né? Não foram. Eles são profissionais que me inspiram muito, assim. Sempre me incentivaram a buscar e fazer coisas diferentes, a testar, né? E esse foi o primeiro projeto de fonte, né? Eles vieram com essa proposta de, vamos desenvolver uma fonte. O Renato e o Vitor, eles vieram de origem nordestina e eles queriam muito trabalhar com uma fonte, ter para o estúdio uma fonte que fosse inspirada em estilogravura, né? Uma fonte que fosse uma fonte bold. O que seria bold? Seria impactante, assim. Seria uma fonte... A gente chama... E tem vários termos em inglês, assim, né? No design, na publicidade, mas o que for precisando eu vou trazendo aqui. Que é o display, né? Fonte display seria uma fonte mais utilizada para títulos. Que ela se destaca mais, né? Então, porque se você utilizar ela num texto muito grande, vai ficar um pouco cansativa a leitura. E aí foi essa ideia de fazer uma fonte que fosse mais para títulos, mais impactante, que pudesse trabalhar em conjunto com ilustrações, né? Porque o Estúdio Caixa, ele é um estúdio muito conhecido não só pelo trabalho de identidade de marca, mas com ilustração, principalmente, porque eles são ilustradores e isso foi legal também deles trazerem esse olhar de você é ilustrador também, tipo, vamos trabalhar isso, né? Então, toda autoconfiança também, então é muito legal. E aí veio esse projeto de desenvolver, né? E é um trabalho, desenvolver uma fonte, ele é um trabalho um pouco obsessivo, no sentido de que você precisa se aprofundar muito, fazer muitos testes, né? Principalmente quando a gente está criando algo manual, né? Então, foi algo muito pensado em criar no manual. Trabalho de fonte, pensando num trabalho mais artístico, né, ele é um trabalho um pouco mais metódico. Ele tem partes mais metódicas, né? Você precisa pensar em espaço, em hierarquia, pensar tudo certinho, tem que estar tudo medido, mesmo que seja uma fonte mais, por exemplo, ela não é uma fonte precisa, né? Ela tem um traço um pouco mais
irregular, mas ela é blocada, né? Essa fonte, inclusive, ela está disponível gratuitamente. né? Usem a fonte, marque o Estúdio Cássio pra gente ver, repostar. Me marque também, eu vou ficar muito feliz. Que é sempre uma felicidade ver as pessoas utilizando. E é isso, então é um trabalho mais milimétrico, assim, foi um trabalho em conjunto, porque nessa época eu ainda não tinha conhecimento de como finalizar a fonte, né? Porque existe um software que finaliza, que você sistematiza tudo isso, então foi um projeto também que veio outras pessoas colaborar, né? Mas a parte da concepção e do desenho veio dos meus desenhos, né? Do direcionamento, das né? pesquisas, então e aí foi um trabalho de pensar, bom, vamos pensar numa fonte que seja forte, que seja impactante, vamos fazer variações e vamos pensar que ela pode também se esticar, né? Ela pode ocupar mais espaço ainda. Então aí as vogais ela tem mais espaço ainda, tem opções que ela fica bem mais horizontal. E é isso, aí veio nessa ideia, e uma das premissas também foi ser ela, como era a primeira fonte, a gente pensava, vamos fazer ela pública, né? Vamos fazer ela aberta para sentir como é que vai ser, né? E foi muito legal, porque também eles escreveram depois no BDA, no Prêmio Brasileiro de Design, e ela foi premiada, ela foi uma fonte premiada, foi premiada no ano retrasado, em 2024. Junto com outros trabalhos também, então a gente ficou muito feliz assim de ver que é um reconhecimento, né? Pois é. E eu mais ainda, por ser de Rio Preto e pensar que onde só chegou essa fonte? Olha que demais, assim, e é muito possível, sabe? Tipo, uma coisa que eu queria muito passar nessa entrevista também, para quem estiver ouvindo, é possível, assim, sabe? É difícil, a gente tem muitas inseguranças no caminho, assim. Eu falo pessoalmente, até abro assim, tipo, sou um homem, LGBT, então tem todas umas questões que eu tive, assim, da minha adolescência, de insegurança, e também de achar que às vezes é difícil alguns caminhos, assim, então, mas é possível, assim, é difícil, mas é possível, sabe? Tipo, e principalmente quando a gente tá no interior, que a gente acha que tem tantas portas fechadas, assim, ou sabe? que ninguém então, olha pro que a gente tá fazendo aqui, né? E a gente hoje tá muito condicionado a achar também que tá muito ligado só na rede social, né? Tipo, eu tô postando, teve 20 likes, né? Tipo, hoje o que é like, né? Tipo, se a gente vê que o Instagram ou outras plataformas estão sempre mudando, assim, então o lance arruma a sua casa, né? Arruma o que você está fazendo, confia, sabe? Até pra eu ouvir isso também falando. Tá falando pra Mas você, é isso, né, João? mesmo, é um pouco disso, porque é isso, sabe? É estruturar, confiar no seu trabalho, fazer, porque tem uns retornos legais, assim, sabe? João, ainda nesse link com o Estúdio Caixa, 2025, final de 2025, vocês também ganharam um prêmio com uma identidade visual de um projeto, o Estúdio Mangue, né? Também Isso. recebeu medalha aí no BDA. E aí, queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Qual que era a intenção? Que projeto era esse? O que vocês queriam passar com esse projeto? Por que você acha que ele foi tão bem visto, né, a ponto de alcançar a premiação? Ah, legal. Esse projeto foi um projeto muito especial ano passado, que foi um projeto da Vivian, acho que é Vivian Alagoana. Vivian Gomes, né? Isso, Vivian Gomes também. Ela é alagoana, ela tem um estúdio no Canadá, e ela entrou em contato com o Estúdio Caixa para desenvolver esse projeto dela. E ela queria muito trazer as raízes dela, que é de Alagoas, então ela queria trazer muito. Ela trouxe esse nome, Estúdio Mangue, e ela queria trazer isso, né? Então a gente fez toda uma pesquisa, e foi muito legal, assim, porque todo projeto que a gente trabalha, e a gente precisa entender quem é o cliente, né? E aí, isso na publicidade ou no design, a gente chama de briefing, que é coletar as informações que são importantes desse cliente, né? Para a gente conseguir desenvolver isso, né? Então, às vezes, nem tudo que o cliente fala é o que você vai fazer, porque às vezes está nas nuances também. É óbvio que o que ele fala precisa ser levado em consideração, e é o importante. Mas não literalmente, mas né? Às vezes não literalmente, porque é o lance da profissão, né? A gente que trabalha com design, publicidade, a gente já tem essa expertise, né? De
de ter que colher as informações do cliente, de entender como adaptar isso. Então, às vezes essas nuances, o cliente, por ele não estar na área, ele não vai saber. E aí é o nosso papel de pegar, Filtrar, lógico, né? filtrar e também ter essa ideia de, nossa, acho que eu vou pegar isso, sentir que isso, confiar um pouco no Seu no sentimento, feeling ali, né? no Tipo, feeling. Eu isso não aqui queria dá usar feeling, liga, mas é o né? feeling. Eu vou por Isso vai dar aqui, liga. né? Eu acho que isso e arriscar um pouco às vezes, né? Então, quando a gente trabalha nesse processo de criação, até compartilhando aqui, a gente trabalhou com ela, né? Ela trouxe, e ela foi uma cliente muito incrível, porque ela trouxe não só as inspirações de toda com que ela trabalha, quais são os clientes, o que ela quer atuar lá no Canadá, mas ela trouxe como inspiração poemas, ela trouxe como inspiração fotógrafos que inspiravam ela. Então ela trouxe algumas coisas, porque também era um projeto um pouco pessoal dela, né? Ela como autônoma, né? Então foi legal de entender isso, de entender a visão dela, das coisas que ela gosta, das coisas que faz sentido para ela, de como ela quer ser vista pelo mercado, né? E é um estúdio de design também? Não, é um estúdio de Que de arquitetura, arquitetura. E aí esse foi o desafio. Então vamos trabalhar com isso. Então, e aí o sistema de trabalho é muito eu trabalho num sistema muito coletivo assim, de entender e que isso é muito alinhado com o Estúdio Caixa. Por isso também que deu tão certo, que não é você conversar com o cliente e daqui 30 dias eu volto com uma logo e é isso, e acabou. É, tendo etapas de alinhamento. Então, ouvir o cliente, então vamos tentar sistematizar isso, vamos pensar em pilares de valores que faz sentido para esse cliente, vamos criar um mood board, que é um painel visual de Das coisas que podem, referências. das referências, vamos trazer caminhos criativos, conceituais para ver se o cliente, vamos trazer 2 ou 3 caminhos criativos só para entender qual o cliente vai se sentir mais confortável para a gente seguir, porque isso mostra que a gente está ouvindo o cliente, mostra que a gente está alinhado e a gente vai entendendo esse processo, porque ninguém mais entende do seu negócio do que você mesmo. Então, a gente, o cliente está contratando um serviço e está colocando você no meio do processo, mas mesmo que você está criando, não é você o dono. É doido. E é isso que separa também uma criação autoral de uma criação para um cliente, né? Então, quando é uma criação autoral, tem muito, por exemplo, de mim nos meus trabalhos. Mas nem e tem muito de mim nos trabalhos também para o cliente, mas não é para mim, às vezes. A essência é outra, A essência né? é O outra, objetivo o objetivo é principal. outro. A gente entende que tem um objetivo comercial. Tem projetos que a gente consegue colocar muito da gente, porque às vezes o cliente dá carta branca. Tem projetos que são mais sistemáticos, às vezes por exemplo, se fosse um cliente às vezes de advocacia, um cliente um Sim, pouco mais setores mais sério, mais tradicionais, né? tradicionais, você ainda pode trazer um pouco da sua visão, quebrando um pouco uma visão eurocêntrica, enfim, mas entendendo dentro daquela área o que faz sentido, né? E aí a gente criou esse projeto, né, do Mangue, foi alinhando isso com ela. E aí foi muito legal, eu trabalhei também nesse projeto a Laura Nunes, que é uma designer também de São Paulo. E a gente trabalhou junto nesse projeto, né, criando a identidade e foi um projeto muito legal. Quando a gente apresentou, foi uma apresentação muito emocionante, foi emotiva, assim. E aí o Estúdio Caixa inscreveu esse projeto e, para nossa surpresa, foi premiado. A gente ficou muito feliz. Eles conversaram com ela, avisaram. Então, é muito legal, assim, sabe? E o cliente se sente muito visto também quando isso acontece, né? Ele fala... Porque cria mais valor ainda, né? Tipo, se isso alinha com ele, fala, nossa, era isso que eu queria, nossa, uma conquista. E cada final de projeto, assim, é super legal. Inclusive, se você me permite, tem até um Claro! outro case que aconteceu comigo, e esse foi um projeto pessoal de uma marca de macarrons que entraram em contato comigo alguns anos atrás, e eles vieram com um processo de criação assim, que eles chamavam macarrão art. E eles falaram assim, ó, a gente quer uma logo, tudo tal, né? E aí eu falei, bom, vamos lá. Só que, na minha concepção, e por que eu falo que a gente precisa estar atento com o que o cliente fala e às vezes a gente precisa também trazer um pouco do nosso, né? Nesse projeto, era um rebrand, então já existe uma marca, mas a marca não era muito identificável, só tinha um MA,
Então, as pessoas... um MA. O que é MA, né? Você não consegue ler macarrão arte. E aí tem um lance muito da cacofonia da palavra, né? Então, se você lê macarronarte muito rápido, você entende que é macarronarte. Exato. E o que vem na cabeça quando a gente fala macarronarte? Macarronada. Macarronada. Uma coisa italiana, né? E aí eu fiquei com isso e eu assim, nossa. E aí eu fiz essa etapa de alinhamento, né? Eles me contrataram, então a gente, eu alinhei com eles. Daqui 15 dias a gente troca uma ideia e eu apresento para você caminhos criativos, os primeiros rascunhos, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, esse nome... Gente, assim, dormindo e esse nome, meu Deus. E aí eu falei assim, eu preciso... E eles não me contrataram para isso, no sentido de fazer um rebranding com outro nome, né? Que a gente chama naming, que é tudo em inglês, né? Mas é criar um outro nome, né? E aí eu falei, não, eu acho que eu preciso trazer um outro nome. Porque é isso também, é o meu trabalho, né? Então, tipo, eles estão me contratando para isso... E aí foi um trabalho de consultoria praticamente, que porque legal. nesse caminho eu trouxe uma outra ideia de nome, apresentei o conceito, apresentei opções com macarronarte, fiz o que eles me contrataram, e aí no meio da reunião eu fiz assim, posso ter a licença de vocês, né? Eu queria apresentar uma ideia que eu tive, um insight, né? Um feeling que eu tive aqui. E aí eu apresentei uma proposta, chama We Macarons, que aí eu trouxe a ideia, né? O O, ela é como se fosse um formato que foi um lettering, que eu fiz esse logo, não foi uma fonte. O O foi como no formato do macarrão, o U no formato de um sorriso, o I como se fosse uma pessoa e a exclamação de surpresa. E apresentei isso, e aí ficou um silêncio. Aí eu falei, agora que eu vou ser... Agora que eles vão... Nossa, eles vão acabar comigo. Porque é isso, você tá mexendo na marca, você tá mexendo às vezes numa coisa sensível para a pessoa, né? E aí eles falaram assim, a gente tem um problema. Aí eu falei, o quê? A gente vai ter que mudar tudo. É possível que a gente vai ter que mudar tudo agora. Aí eles falaram assim, olha, dá um tempo pra gente, a gente precisa entender aqui. Aí eu fiquei assim, acho que eles gostaram, mas aí, depois de umas semanas, eles entraram em contato comigo e falaram, a gente conseguiu, vamos mudar tudo. E aí eles confiaram no meu trabalho, mudaram tudo. Mudaram o nome. E mudaram o nome. Hoje eles estão lá em Higienópolis, esse macarrão, essa loja de macarrão lá em São Paulo. Então, com muito sucesso, eles mudaram, eles fizeram até, me chamaram para fazer um vídeo de 1 ano depois de rebrand. Falaram assim, olha, a gente agradece muito porque isso mudou totalmente, era o que a gente queria mudar um pouco do perfil do nosso público, a gente queria elevar mais a ideia, né? Porque é isso, o macarrão não é um produto que a gente come todo dia, é um produto mais elitizado também. Então, a gente tem que entender que, né... E aí, com aquele nome, não conversava muito com esse tipo de público que eles queriam, que eles tinham como objetivo, né? Então, aí foi um estudo também de pensar quem era o consumidor deles, né? Eles queriam trazer... E eles têm uma personalização muito bonita, assim. Tinha uns detalhes que realmente eram muito impressionantes. As fotos eram muito incríveis. Nos macarrons, você diz? Nos macarrons e na rede social. Eles tinham um cuidado estético na foto que era muito impressionante. Então eu falei, gente, esse nome, eles precisam mudar não tá dando nome. certo, vamos melhorar. E aí eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, sabe? Então, por isso que é importante pensar na forma e conteúdo, né? Que também eu trago isso nas aulas. É pensar que você precisa dar a roupagem também do que é o cliente, né? Às vezes você vai dar uma roupagem para um cliente que ele não é... Por isso que é importante entender quem ele é também. Porque se você dá uma roupagem do que você acha ou do que é o segmento, mas não tá batendo com a realidade... Não vai conversar, não vai ser aceito. Não conversa. João, você falou dessa questão da marca de macarrons e aí tem uma outra marca com quem você trabalhou fortíssima nas redes digitais, na cultura pop, canal Diva Depressão. Você trabalhou com a nova identidade do canal dos meninos. Conta como foi isso. Uma marca solidificada. Como é que é mexer? Como é que é criar uma nova cara para um produto, vou chamar assim, né? Para um trabalho tão forte dos meninos, do Edu e do Fih. Olha, foi um desafio. Porque eu fiquei, primeiro... um desafio por eu ser muito fã deles, consumir o conteúdo. Então, eu fiz pelo Estúdio Caixa também, eles me colocaram nesse projeto. E foi muito desafiador no começo, porque eu tava isso, eu preciso separar o fã do profissional um pouco, principalmente nas primeiras reuniões, e também pelo lance do sigilo, né? Porque quando a gente tá trabalhando, a gente não pode, né? Como profissional, a gente precisa entender que até o final, até ser divulgado, a gente não... Pode falar nada. Ficar quietinho, não nada. sei de nada, eles estão falando lá, não sei de nada. Mas foi muito emocionante, foi muito legal, assim. Foi desafiador, porque
É isso. Primeiro que não é um produto físico, né? E outro que era algo muito ligado a uma marca que são deles, mas também é uma marca que tem muito a ver com eles, né? Então era uma marca que não tinha como desassociar tanto o profissional do serviço que eles prestam, porque o serviço deles é entretenimento, né? Exato. E o entretenimento, principalmente pensando em influencer, assim, tem muito a ver com a pessoa, né? Então foi um lance das reuniões da gente entender quem eles eram. Eles deixaram. Foram um cliente assim muito aberto, muito. Às vezes a gente tem a impressão de que trabalhar com pessoas muito famosas pode ser. E pode ser que tenha Às algumas que vezes sim, sejam né? difíceis, mas o caso deles foram muito solícitos, muito abertos, assim, muito confiando no nosso trabalho, do Estúdio Caixa, do meu, da Laura, que trabalhou também dentro do Estúdio Caixa, do Vitor, do Renato. E foi muito legal, assim, porque foi um projeto que a gente foi trazendo. E aí a gente trouxe duas ideias iniciais nesse primeiro papo, né? Antes de fato ir na criação, desenvolver. E aí eles abraçaram muito, porque eles são maximalistas, né? Eles são. São. E é uma coisa também, o maximalismo, que é algo que não é muito tradicional, né? No mundo que a gente tá tudo minimalismo, clean, tudo bonitinho. Então, a ideia deles era, que a gente trouxe para eles, era conversar muito com o que é over para eles, abraçar tudo que é muito, mas entender uma sistemática de como trabalhar com isso, né? Como identificar isso neles, né? E aí a gente trouxe uma ideia para eles e dentro dessa ideia, quando a gente apresentou o projeto, foi pensar que eles não precisavam se ater a apenas um logo. Foi pensar numa multiplicidade de logo. Uma ideia de ser algo meio cambiável, ser Aham. meio adaptável. Porque é isso, é tudo muito over. Então, às vezes pode ser só D&D, diva Uhum. depressão. Às vezes é diva depressão, tudo junto. Às vezes diva, porque as pessoas mesmo Já chamam eles às vezes de conhecem, né? diva. E também o ser sério, mas passar uma ideia de não se levar tão a sério, porque também não conversaria com quem eles são. Se a gente criasse só um logo certinho, bonitinho, ó, vocês são esse logo, pode até ser que funcionava, pode. Só que igual eles já vinham de alguns logos que eles criaram, assim, então, e eles viam que ficava obsoleto uma hora, que isso não era algo Que refletisse tanto, né? porque eles também são por fases. Então tem fases que eles estão se vestindo como motoqueiras, assim, motomami. Tem horas que eles estão se vestindo com pelúcia. E reflete muito também a casa deles, a arquitetura. Então É verdade. é muito passageiro também as coisas. Então, a ideia foi trazer uma identidade que conversasse com isso para ser igual a eles, uma identidade viva, mas que tem essas diretrizes também de coisas que eles gostam, que tem a ver um pouco com a estética kitsch, que é a Aham. estética levemente cafona, mas que quando se abraça também as pessoas abraçam. Todo Então, mundo tipo, abraça. então é isso, Eles brincar têm um com banheiro de essa. pelúcia, Eles têm né? banheiro de pelúcia, esse embate de estampas. E aí pensar também essa estética na tipografia que eu desenvolvo para eles. Isso também, essa estética que tem um pouco de glamour, mas tem um pouco de levemente um toque decadente, Aham. assim, meio Um cafona, cafoninha, mas é o né? cafona que ele ultrapassa o cafona e fica legal de novo, sabe? Então, é brincar com isso, trazer o universo deles pra identidade. Então, e foi muito legal, assim, foi um processo que, quando a gente apresentou para eles, assim, morrendo de medo, porque é isso, essa responsabilidade, né? Acho que quando a gente trabalha com marca de identidade pessoal, é um desafio muito maior do que uma marca, é, assim, no sentido de que você está lidando com a Com a pessoa, o pessoa. que ela é, o que ela quer expressar, né? Como ela Então quer é ser uma vista. responsabilidade diferente no sentido de é muito difícil você resumir quem é uma pessoa numa marca. Então, por isso que quando a pessoa está fazendo uma marca pessoal, ela precisa entender qual que é o recorte que ela está querendo trazer para essa identidade, porque é difícil mesmo, né? A gente muda, somos pessoas, né? E aí pensar que isso está dentro do mercado, ainda assim, né? Tem um ambiente comercial, tem Exato. algo aí, né? A gente falou de trabalhar para clientes, mas também tem os projetos experimentais, João. Sim.
Um que você realizou, que eu quero falar, é o alfabeto modular, criado com peças de Lego, minifiguras. De onde Isso. veio essa ideia? Como é que foi isso? Quanto tempo isso levou? Olha, esse foi um projeto que eu desenvolvi na minha pós-graduação. Foi um projeto da matéria de design experimental. O meu professor era o Leopoldo Leal, que foi meu orientador, inclusive, de TCC, que me abriu essas portas também para o design experimental, né? De pensar, de testar coisas. Então, a ideia da finalização desse trabalho nessa matéria era desenvolver um projeto. Então, a gente precisava trazer um desafio e delimitar ele o que a gente ia precisar fazer. Porque o grande lance, quando a gente pensa em trabalho de criação, né, enfim, é pensar, trabalho livre, é fazer tudo, né? Só que aí que tal? A gente consegue ser mais criativo, às vezes, nas delimitações que a gente precisa fazer. Porque quando fica muito aberto... Não sai nada, né? Não sai nada. Fica mais difícil também de sair algo, né? Porque a gente sempre vai partir de um ponto que inspira a gente, ou algo que a gente lembra, ou algo que emociona a gente e a gente transmite. Então, quando isso está muito latente, quando está livre, isso vem. Mas quando não está, isso limita, isso bloqueia, né? Então, essa aula do design experimental abriu muito a minha cabeça de pensar que a gente precisa de entender as regras para quebrar as regras, a gente precisa de limitação para entender o que a gente precisa fazer dentro dessas limitações e como quebrar as regras dentro das delimitações que estão sendo ditas aí, né? Porque às vezes tem muito esse discurso de o cliente me bloqueia, o cliente não quer fazer. Mas se você pensar nas coisas que o cliente está falando, às vezes você pode quebrar essas regras ou trazer algo transgressor ou até diferente dentro do que ele está fazendo, dentro do que ele está querendo. Então, às vezes, o grande lance de trabalhar com essa parte de criação está dentro disso. Lógico, tem cliente que também é um pouco mais difícil. Mas assim, tem isso. Mas é legal pensar... Mas, em geral, é legal pensar nesse outro lado, né? E aí, nesse projeto, eu precisava criar. Então, uma coisa que eu queria muito trabalhar era, de alguma forma, a tipografia, né? Na minha pós-graduação, eu queria que alguns trabalhos tivessem... Os meus trabalhos todos tivessem isso, esse fio condutor nos meus trabalhos. E aí, eu sempre gostei muito daqueles bonequinhos de Lego, né? Que é os minifiguras, né? E eu tenho alguns, assim, né? Então, na minha infância, eu colecionei alguns, assim. E aí, mas não tinha muito. E aí, depois, quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, a gente começa a realizar alguns sonhos, né, de infância. E aí eu comprei alguns, assim, mas aí, né, ficou muito caro, então a gente não consegue seguir, né, o hobby, né? Mas eu tinha ainda alguns. Aí eu falei assim, já sei, eu vou tentar criar alguma coisa aqui com isso, vou criar essa regra. Então a minha regra nesse jogo, né, foi pensar assim, vou criar um alfabeto e vou tentar utilizar o que eu tenho aqui. E aí só que assim, é um trabalho um pouco obsessivo também, porque aí você precisa pensar na regra, pensar no tamanho, pensar... E foi um ensaio fotográfico disso. Então foi pegar um papel sulfite, um A3, fazer um fundo falso, um fundo infinito, e fotografando. Uma por uma, que precisou ser montada Uma antes. por uma, pensando exato, porque ainda tinha peças que eu reaproveitava para fazer outras letras, né? Aí tinha letra que não parava em pé, né? Tinha letra que tinha uma cauda, tinha um negócio, então eu precisava criar um calço ou fotografar, então aí manipular isso no Photoshop. Mas a maioria delas eu tentei clicar em pé mesmo. Tinha umas que eu precisei fazer... Só teve uma que eu precisei fazer uma montagem que foi o Q, que ele não tinha como fazer. Acho que era o Q e o J, se não me engano, mas eu não lembro agora de cabeça, que faz um tempinho. E aí foi isso, e criar e manipular isso. E foi muito legal o resultado, porque o projeto experimental, qualquer projeto experimental, assim, quando a gente está desenvolvendo ele, tem sempre essa dúvida de... O que eu estou fazendo aqui? Vai dar certo? Nossa, vai dar errado. E aí, nesse processo, você vai desenvolvendo e aí a gente vê que na parte experimental não é tanto só o resultado. É lógico que o resultado é muito legal, mas é o processo criativo que é importante, porque o aprendizado de todo esse caminho é muito bom. Porque, por exemplo, esse processo criativo nesse projeto me fez abrir a ideia de que o TCC da minha pós-graduação fosse com esse orientador, com esse professor, porque eu falei, eu amei isso, eu nunca tinha feito algo pensado nesse jeito, sistematizado isso, né?
E aí eu pensei em fazer um experimento com a Comic Sans no meu TCC. E aí com isso eu pensei muito em trazer a ideia... Tem um livro que chama Qual é o Seu Tipo? E nesse livro, ele tem um capítulo sobre a Comic Sans, ele fala assim, a Comic Sans entra no bar e aí o atendente fala, não atendemos pessoas do seu tipo. E esse foi o ponto inicial de eu pensar em usar a Comic Sans como uma fonte que ela não é bem vista comercialmente, porque ela não tem talvez um propósito forte comercial, e fazer uma relação com a identidade queer, com a identidade LGBT. De pensar que toda a ideia do que a gente reivindica pelos nossos direitos, assim, começou a partir de um bar, que foi Exato. Stonewall, mas também aqui no Brasil. Então, tentei fazer essa relação e fazer uma experimentação tipográfica com a Comic Sans. Então, veio desde pensar em retaliação da Comic Sans, o reflexo em água, ela no corpo, fazer um stencil. Então, eu fiz... E aí, obsessivo também, um trabalho... E pensar que o resultado... Lógico, é incrível, só que o processo e a conexão dessa ideia, dessa amálgama, né, que para mim foi muito forte, foi muito incrível fazer esse projeto, assim, e também me ajudou muito a desbloquear algumas coisas, sabe, porque trabalhar com criação é isso, a gente tem uma hora que se você está trabalhando muito só com cliente, né, é muito bom, mas tem uma hora que dá uma estafa também, então... Por isso que também é interessante pensar em projetos autorais, em projetos que façam sentido, que tenham a ver com o que você quer falar, com quem você é, com os seus valores. E também na educação, né? De você estar sempre buscando estudar, buscando se aprimorar, entendendo o contexto, buscando... Porque isso vai te alimentando Relações, de certa forma, né? Isso. Você falou dessa questão desse seu trabalho com a Comic Sans e essa reflexão acerca da população LGBT. Eu quero fazer um link com outro trabalho seu. Você é o responsável pela identidade visual da plataforma Mais, uma plataforma que acabou de ser lançada, que o objetivo é justamente pesquisar, mapear, documentar e preservar memórias, trajetórias e as produções artísticas da comunidade LGBT no estado de São Paulo. Qual que foi a importância desse trabalho para você? Acabou de ser lançada, você esteve lá no lançamento. Como é que foi isso? O que isso representa para você? Aliar o seu trabalho no design com esse propósito tão importante e que já é presente no seu trabalho, né? Sim. E por isso que é legal fazer os trabalhos pessoais, porque a partir dos seus projetos pessoais ou coisas dos seus valores, os clientes ou as pessoas começam a entender com o que você trabalha, quem é até o seu tipo. Às vezes você está fazendo alguma coisa, o seu trabalho é de um jeito, mas às vezes o seu projeto pessoal pode ser relacionado a outra coisa, e aí as pessoas enxergam que você consegue fazer aquilo também. As empresas às vezes vão atrás de você por conta dos projetos. Olha, né? só, dos outros projetos, Exato, autorais, experimentais, exato. né? E o Mais vem um pouco disso. O Rafael Cavalieri, ele entrou em contato comigo, que ele é o responsável pelo projeto do Mais. E ele entrou em contato comigo justamente porque ele via isso no meu trabalho, que tinha a ver com essa relação muito da experimentação, da parte LGBT também. E aí ele fez essa proposta de desenvolver essa identidade visual no ano passado. Foi um projeto de 1 ano, assim, agora que está sendo lançado oficialmente, então foi um projeto muito extenso, assim, mas foi muito legal, porque é um projeto que tem a ver com os valores, né? A ver com valorizar a identidade dos artistas do interior do estado de São Paulo, né? Bacana. Enquanto você vai explicando, João, eu vou mostrar Perfeito. aqui só um pouquinho do trabalho, depois você confere, Sim. né, todo o material inteiro que a gente também vai mostrar. Isso aqui é só uma palhinha para você. Perfeito. E aí a ideia foi justamente isso, foi um projeto de entender como mapear, como trazer essa visibilidade para artistas como memória viva e também como arquivo vivo, né? Às vezes, alguns artistas que já não estão mais vivos, então foi a ideia de trazer esse mapeamento, de entender a intenção do projeto, né? De trazer essa visibilidade. Então, quando a gente conversou, para mim, primeiro, fiquei muito feliz de estar envolvido nesse projeto,
mas também é muita responsabilidade e pensando de como refletir tudo isso, né? Como trazer essa identidade, né? Como representar isso, porque é algo que e aí que está o cuidado, né? Se a gente não tem esse cuidado de entender o cliente, entender qual que é o propósito, a gente pode cair nas coisas talvez mais óbvias ou Dos mais estereótipos. estereótipos, né? E aí a minha grande preocupação nesse projeto foi transformar uma identidade que fosse atemporal, que tivesse também atingisse as expectativas do cliente, né, do Rafael e da Graziella, que os dois trabalharam nesse projeto de fazer o mapeamento, tudo, e pensar que esse projeto ele não era algo pontual, assim, não é só vamos só mapear, que já é um grande trabalho mapear tudo isso, mas é trazer esse arquivo digital, mas também pensar que ele pode se desdobrar para exposições virtuais, a Escola Mais também, que é um centro que eles desenvolveram junto com o Mais, uma vertente de trazer instruções, trazer uma ideia de cursos, ministrar coisas para a comunidade ou dar visibilidade para artistas do interior de São Paulo. Então, isso foi muito interessante. Para mim, foi um projeto que, independente do valor que fosse pago, eu queria muito fazer, porque fala muito comigo, assim, sabe? E eu queria muito trazer isso, desenvolver. E foi muito legal, assim, de trazer algo para essa identidade que fosse contemporânea, que fosse pop também, mas que fosse séria de certa maneira, sabe? Que precisa ter essa dualidade e que também fosse palco para os artistas, porque o grande protagonista da identidade são as pessoas, né? E aí trazer também na ideia desse M, porque a ideia do nome é mais, e é um nome muito grande, né? Que é o Centro de Memória de Artistas, né, do Interior LGBT. Então foi também trazer essa roupagem de museu, essa roupagem de centro, mas também pensar que tinha essa sigla mais. Então, trazer essa sigla mais já é reconhecido pelo símbolo. Então, trazer isso como símbolo e trazer isso como M, mas como se fosse uma linha, sabe? Porque a história é muito isso, né? De altos e baixos, e a gente olhar isso para o passado, que é a ponta do M, mas olhar ela para o presente, né? Para frente, e também pensar nesse M blocado como se fosse um espaço vazio, né? Que é sobre o preenchimento desses espaços vazios, né? Então, a ideia da identidade foi justamente trazer esse grande M com um espaço em vazio, justamente para preencher isso, né? Para trazer essa visibilidade para essa falta, né? Porque é isso, a gente está trabalhando com a gente, né? Eu já me coloco dentro, mas é porque é isso, olhar para o vazio, olhar para a falta, para onde está faltando e, de certa maneira, preencher isso. Então, trazer esse sistema de conhecimento para a identidade, aliás, não para a identidade, para as pessoas LGBT. Por quê? Porque muito dos artistas LGBT, acho que isso artistas em geral, mas principalmente LGBTs, tem um lance da confiança, da falta de confiança, ou da falta de conhecimento, ou da falta de visibilidade. Então, de afirmação, de se nomear enquanto artista. Vários né? artistas pretos, vários artistas trans. Então, assim, então, também tem um lance muito de conscientização e de educacional mesmo, de entender, de instrucional, né? Você tem um trabalho, o que você consegue fazer com isso? O que você pode? Quais são os caminhos? Você como artista, você como artesão, o que você consegue fazer com isso, sabe? Então, tipo, esse projeto, ele foi muito amplo, então também por isso que demorou muito tempo. Então hoje eles têm um site, né? Então o site está disponível, também está online, agora foi o lançamento. Então é muito legal que eles fazem esses mapeamentos constantes e agora também está com uma exposição, né? Que é uma exposição online que eles estão fazendo, já está disponível, se eu não me engano, também. Então, convido todo mundo a dar uma olhada, acompanhar. E se tem uma pessoa artista, designer, não só designer, mas qualquer tipo de arte em si, indica para as pessoas, principalmente do interior, né, que é focado no interior,
divulga isso, porque Para ampliar cada pra vez ampliar mais cada essa vez mais, rede, porque né? é exatamente essa ideia de justamente entender as possibilidades, visibilizar, né, os artistas. Em tempos de inteligência artificial, é muito importante isso, olhar para os artistas do passado, olhar para nós do presente, nós do futuro, quem como comunidade nós queremos ser, né? Nós queremos construir essa comunidade, né? Então, tipo, em tecnologia ela é importante, mas ela é um instrumento, ela não é uma substituição, né? Então, é algo que tudo que tem uma pessoa por trás tem um valor diferente, né? Pode ser que é mais rápido, mais fácil com inteligência artificial, mas se perde muito fácil também. Então, tem um valor totalmente diferente. Então, é um lance de utilizar isso, né, com um propósito. Então, Uhum. acho que o mais ele vem nesse contraponto dos tempos que estamos, assim, muito, muito interessante, assim, sabe, para mim. Bacana. João, a gente está chegando ao fim da nossa Sim, entrevista. Eu quero citar aqui outros projetos nos quais você esteve envolvido. A criação de letteres para a PocCon, que é aí ah, a maior feira, maior evento LGBT que ia mais de quadrinhos e artes gráficas da América perfeito. Latina, né? Teve também, você faz parte da organização do Dia Tipo SP, maior evento de tipografia do país. E eu queria terminar essa entrevista juntando tudo que a gente conversou aqui, suas produções, as participações nesses eventos. João, qual que é o seu principal objetivo com o seu trabalho? O que que você quer que ele produza nas pessoas? O que que você quer que ele comunique? Eu, numa visão leiga, né, de quem tem esse primeiro contato, principalmente com as suas redes sociais, eu identifico muito o lance da cultura pop, óbvio, o humor, a diversão. Mas o que que você quer transmitir? É isso mesmo? O que mais? Conta pra gente. Que marca é essa que você quer deixar no seu trabalho e nesses diferentes passeios que a gente fez aqui, desde o cliente Legal, legal. até o trabalho experimental. Que marca é essa que você quer deixar no mundo? Olha, nossa, é uma pergunta até reflexiva. Eu penso que o meu trabalho, quando é para um cliente ou uma pessoa, eu não consigo não fazer algo que seja expressivo, né? Que seja. Eu acho que meu trabalho é muito isso. Tenho muita dificuldade de classificar o meu trabalho, né? Eu converso muito com alguns amigos e falo assim: o que me define? O que seria meu trabalho, né? Então isso é legal também, até um teste para você entender também como as pessoas te percebem, né? Porque às vezes tem esse lance da gente se como a gente quer ser visto, né? Mas eu acho que como eu quero ser visto, é isso. São trabalhos que, olhando para todos eles que eu já produzi, trabalhos que têm uma identidade, que têm uma alma, assim, por trás, sabe? Que tem uma escuta para que tem que ser feito. E também o propósito, né? Eu acho que para mim isso é muito forte, assim, nas coisas que eu faço. Porque, lógico, tem trabalhos que a gente precisa fazer e a gente precisa entregar, mas principalmente nos trabalhos autorais, é algo que eu tento pensar muito nos meus valores, né, nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu gosto também. E eu acho que tem muito disso que você falou, assim. Eu acho que é um pouco piegas, mas é trazer um pouco de sorriso também, um pouco dessa felicidade, porque eu acho que meu trabalho ele traz um pouco disso, né? De algo que dá um respiro, é algo mais pop, talvez, algo mais divertido. Eu acho que meu trabalho tem muito disso, dessa pegada contemporânea, assim, então eu tento trazer muito disso, porque é algo como eu sou também, então isso tá um pouco intrínseco nele, né? E aí você falou um pouco sobre a PocCon, eu tenho um spoiler para falar Pode que falar. que esse ano eu tô trabalhando junto com um amigo meu que é o Vic Matos, que é ilustrador também. Ano passado a gente desenvolveu, eu desenvolvi letras e ele desenvolveu o mascote, que é o Pocotó da PocCon. E aí esse ano a gente vai estar trabalhando mais dentro ainda e a gente está trabalhando no rebranding da PocCon. Ah, que Então, esse ano a gente vai legal! dar esse passo a mais, assim, a gente já começou esse projeto já. Então, para esse ano a comunicação toda a gente vai desenvolver, então a gente está muito feliz, assim, tá? É o que eu posso falar, assim, mas Tudo estamos bem. desenvolvendo, mas assim, muito feliz de falar porque é uma feira, é a maior feira LGBT de quadrinhos aqui do Brasil, então é muito legal, assim, tipo,
é um clima muito família, é muito divertido, assim, e é muito significativo, assim, desse projeto. Então, quando a gente... e aí a gente meio que se ofereceu, assim, a gente falou assim, a gente já veio e falou assim, vamos, e é isso, porque foi um lance de tipo, nossa, a gente acredita muito nisso. Esse amigo, a gente teve essa ideia de, vamos tentar entrar em contato, trocar uma ideia. E aí isso também foi gradativo. A gente primeiro fez algumas coisas, e aí eles foram gostando, e aí esse ano a gente fez essa proposta ano passado, né, de fazer a identidade, e aí eles toparam. Então a gente tá trabalhando esse ano todo nessa comunicação, então estou muito feliz, assim, Vamos sabe? aguardar. Sim. João, quero agradecer imensamente a sua participação. TV Câmara sempre de portas abertas para os seus novos trabalhos. Muito obrigado. Eu acompanho pelas redes, mas quando você também quiser nos avisar, né, dessas grandes prêmios, novos projetos, estamos por aí. Muito obrigado, Vivian. Obrigado mesmo pelo convite, viu? Nossa, fico muito feliz, assim. Acho que um grande sonho meu foi sempre, principalmente quando eu voltei de São Paulo para Rio Preto, foi mostrar que é possível fazer aqui em Rio Preto e tentar, de alguma forma, encontrar espaços e como exercer minha função aqui, sabe? E trazer pro regional também, sabe? Tenho clientes de fora, né, de São Paulo, tudo, mas tentar trazer isso também pro regional é muito importante para mim. E eu fico muito grato, assim, porque isso para mim é uma realização, assim, sabe? Ser convidado para fazer uma entrevista, conversar com você aqui pessoalmente, falar um pouco, tentar, de certa maneira, inspirar pessoas que estão estudando, ou que estão num momento difícil, ou que gostaria de ter uma possibilidade, mas não está meio desacreditado. Então, eu espero que essa entrevista, de alguma maneira, impactar uma pessoa. Já estou muito feliz já. E é isso. Obrigado, viu? Com certeza. Viu? Alegria nossa de a gente ter artistas profissionais, né, que fazem trabalhos tão incríveis aqui nessa cidade, mantendo as raízes na cidade, levando a cidade e a região para fora. Rio Pretinho, ó, sempre no peito, sempre. E Rio Pretense tem em todo lugar. É isso que eu ia falar. Todo lugar que eu vou tem um Rio Pretense. E eu também faço questão de mostrar que eu sou Rio Pretense nos lugares. É muito legal isso. Então é isso, levando o nome de Rio Preto, que isso que é importante. Perfeito. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, viu? Pessoal, aproveito para deixar o Instagram do João, para você acompanhar os trabalhos dele, as notícias. @João Maiolini no Instagram, tá certo? Você vai lá, ver tudo que ele está fazendo, os principais trabalhos, os principais projetos. Bom, essa edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E você sabe também que pode nos ouvir como podcast na plataforma YouTube Music. Tudo de graça. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. E até o próximo programa.